A paz do Senhor esteja convosco, Tianeida. A paz do Senhor esteja convosco, Tianeida. Salve Deus, Frei Januário. Salve Deus, Frei Coro. Com a bênção, Tianeida. Deus te abençoe, Quintal. Preparados para a sessão de hoje? Sim, Tianeida. Meirinho, os mortinhos já estão prontos. Perfeitamente. Frei Januário, os senhores me parecem um pouco tristes. Não é nada. É que não apreciamos acusar esses pobres sofredores. Mas alguém tem que fazer o serviço desagradável, não é mesmo? Deixamos a defesa deles para a senhora por cortesia. Muito obrigada. Entreguei meus olhos a Jesus e não posso julgar. Nem nós. Só apontamos as falhas que estão anotadas. Quem condena é a própria consciência do julgado. Hoje, pelo visto, teremos muitos casos. Teremos que dividir o trabalho. Espero que todos se salvem para seguir em busca de suas evoluções. Eu gostaria de propor uma prece coletiva, mas ao contrário peço que cada um faça a sua prece individualmente para cumprir bem a sua missão. Meritíssimo, eu já posso trazer os condenados? Digo, os 7 casos? Não, Durval, ainda não. Só depois que todos terminarem as suas preces. E eu não sou um meritíssimo juiz. É sim, vossa magnitude. Todos acham que sim. Silêncio no tribunal. Está aberta a sessão. Que cada um seja honesto com a sua consciência. Meirinho, Durval, tragam os apelantes. Sim, vossa meritíssimo. Pode entrar. Vocês, jaguares recém-desencarnados, estão aqui para poderem fazer o exame de suas consciências. Se merecem seguir com tia Neita para as mansões espirituais, ou comigo e Frei Januário para as regiões trebosas. Frei Januário lhes dará maiores detalhes. Obrigado, nobre colega. Caros irmãos, todos vocês tiveram a oportunidade de evolução na doutrina do amanhecer. Mas percebemos que um mau comportamento predominou enquanto estavam desencarnados. Por isso, a sua consciência julgará o seu proceder enquanto estavam encarnados. Cada um terá direito a uma testemunha. Perdão, nobre colega. Reforçamos que não estamos aqui para julgá-los. Também será mostrado o bem que praticaram. Estamos aqui para ajudá-los, para que a sua consciência não seja enganada pelo medo ou desespero. Alguma pergunta? Não? Pois bem, podem esperar na antessala. Beirinho, conduzam os irmãos. Vamos, cambada, que o bicho vai pegar! Beirinho, que linguagem é essa? Vamos por aqui. Caldolá, você fica, Joaquim? Você será o primeiro. Mas já? Será que não dá tempo de fazer uma boquinha primeiro? Desde que eu cheguei aqui, sinto um oco no estômago, uma dorzinha chata. Se eu comesse, acho que passaria. Filho, agora você é um desencarnado e não tem necessidade da comida do plano físico da Terra. Uai, e por que ainda sinto tanta fome? Porque você ainda não desprendeu a sua mente da matéria. Aliás, a gula foi o seu maior problema na Terra, não foi? Foi sim, chavinho. Foi mesmo. Foi nada. Eu só gostava de mesa farta. Que mal tem isso? O excesso, Joaquim, o excesso. A gula é um pecado capital. Perdão, meu bom frade. Peço que entre a testemunha no caso de Joaquim. Sim, que ele é testemunha no caso do Joaquim. Quem está vendo? Mulher, o que você está fazendo aqui? Você também morreu? Desencarnou?
Não, marido. Meu corpo dorme em nossa cama, mas meu espírito no sono aqui foi trazido. Perdão, mas vocês não são mais marido e mulher. Eram casados só até que a morte os separassem. Veja no lago, que falta de sensibilidade. Ela ainda está de luto e ele mal chegou aqui. Mas para que continuar com essa ilusão? Logo ela arranjará outro marido para atormentar a vida dela. Melhor ficar sozinha. Ô mulher, você não trouxe nadinha aí pra mim comer, não? Estou sem comer desde que bati as botas e fechei o casaco. Tá vendo, tia Neiva? Ele só pensa em comer. Mesmo estando nesse plano, imagina na terra. Mas diga, senhora Mina, o seu falecido esposo tinha o pecado da gula? Gula, isso eu não sei, mas ele sempre estava com fome pedindo para fazer algo para ele comer. Eu não disse. Mulher, mas tu é maior X9, dedo duro. Como que pode? Mas isso não era toda hora. ouvi dizer que ele praticava o vômito para poder comer mais nas festas. Não, tia Neiva. Ele fazia isso. Eu depois comia e vomitava para comer mais. Pronto, agora lascou-se. Tia Neiva, me acuda. Veja lá. Apesar da compulsão alimentar, o filho aqui era um jaguar trabalhador. Ele possui muitos bônus. Sim, mas ele descuidou do corpo dele. O seu desencarne foi pelos maus hábitos alimentares. Ele é um suicida que se matou aos poucos por causa do vício da comida em excesso. Meus irmãos, deixemos o caso de Joaquim em aberto. Vamos ver o que a consciência dele dirá sobre seus tristes hábitos. Irmão Joaquim, dispensado. Durval, conduza o irmão. Pois não, minha mãe, é pra já. Vamos, seu morto de fome. Seu Meirinho, será que o senhor não tem um salgadinho aí pra mim comer, não? Aqui, Benedito, minha irmã Emília, a nossa próxima conde, digo, apelante. Seja bem-vinda, minha filha. Obrigada, tia Neia. Muita honra ver a senhora aqui, mas aqui não tem um banco para eu me sentar, não. Estou tão cansada. E quando a senhora não está? Como assim? E quem é o senhor, padre? Sou o promotor do seu caso. Mas não estou aqui para julgá-la, mas ajudá-la a enxergar que a sua vida na terra foi desperdiçada pela indolência. Preguiçosa? Eu? Não. Eu fui muito trabalhadeira. Sempre trabalhei na lei do auxílio. Os olhos de tia Neiva são testemunha disso. Tia Neiva, a senhora, além de defensora, é testemunha da filha Emília? Salve Deus. Ela disse que meus olhos são testemunho do trabalho dela na lei do auxílio. De fato, eu testemunhei algumas vezes o trabalho dela na doutrina. Entendeu, filho? Que maravilha, tia Neiva. E com que frequência a senhora viu isso? Diariamente? Semanalmente? Tia Neiva, muda pra nós, tia Neiva. Silêncio, Beri, ou terei que tirar você do recinto e chamar o outro. Perdão. A ninfa Emília vinha poucas vezes ao tempo. Passava até 5 meses sem trabalhar. E quando vinha, saía antes que os trabalhos terminassem. Uai, tia, tá defendendo ou acusando? Não entendo mais nada. Filha, nós já sabemos, mas queremos ouvir de você. Por que ficava tanto tempo sem trabalhar na doutrina para receber os seus bônus, seguir a sua evolução? Eu ainda não sei quem é o senhor, mas eu ficava cansada depois do trabalho que garantia o meu sustento. Eu só tinha forças para dormir. Mas a senhora era bancária. Trabalhava 6 horas por dia. Ia para casa, dormia de 14 a 16 horas. Pois é, sua reverendíssima. Eu tinha saúde fraca, precisava descansar. A senhora adoeceu de tanto não
não fazer nada. Não cuidou do seu corpo, da sua casa, da sua família. Adoeceu de preguiça. Tia Neiva, fala pra eles como eu trabalhava, com amor, com dedicação. Sim, filha. Você trabalhava com dedicação, mas raramente. Precisamos ver se seus bônus são suficientes para que você possa ir para uma casa transitória. Filha, dispensada. Vamos aguardar a sua consciência. Veri, conduz a filha, por favor. Obrigada, reverendo. Perfeitamente. Ainda bem que vou esperar sentada. Ai, que preguiça. Tá vendo? Aqui, Meretício, a testemunha que o senhor pediu. Que testemunha, meu filho? Testemunha de que caso? Você está colocando os carros na frente dos bois. Não, é que o apelante não quer entrar. Diz que tem que descer, voltar pra terra, pra cuidar do que é dele. Ele não sabe que desencarnou, tia Neiva. Sim, senhor, ele sabe, mas não quer aceitar a sua nova condição de desencarnado. Menino, por favor, vá buscar o renitente. Sim, Meretício. Pelos nossos arquivos aqui, a senhora Eleonor, irmã da Pelante, não é isso? Sim, padre, isso mesmo. Deixe! Não quero! Preciso vigiar meu tesouro, o meu rico dinheirinho. Silêncio! Eurico, você sabe por que está aqui. Mais ou menos, mas não quero. Mas você não tem que querer. Você desencarnou e isso é um fato. Não é justo, tia Neiva. Filho, você precisa apelar para a sua consciência e seguir o seu caminho. Eu quero voltar para a terra, ficar com o meu patrimônio. Eu juntei tanto e não quero ver tudo sendo desperdiçado por aquelas aves de rapina dos meus parentes. Ora, meu irmão, pelo menos uma vez, deixe de ser tão duro. Sovina! Sovina? Eu sou cauteloso com meu dinheiro, tão suave para conseguir. Com tanto dinheiro, ele nunca ajudou ninguém. Nem os parentes, nem os pobres, nem o templo ele ajudou. Ah, você queria que eu te desse dinheiro, né? Sua interesseira! Se eu ficasse distribuindo meu dinheiro por aí, eu não seria rico. No templo, tinha muita gente lá para ajudar. Eu trabalhava lá. De vez em quando, já era o suficiente. E qual é a sua riqueza agora? O que ajuntaste no mundo espiritual? Diz a Bíblia, se que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Marcos, capítulo 8, versículo 36, palavra da salvação. Salve Deus. Filho, você compreende a sua situação delicada? Aqui você é pobre, porque não possui dons espirituais. Eu pobre? Ah, eu sou rico. Nunca fui pobre. Os meus bolsos estão vazios. Sinto uma alergia no corpo todo. O meu corpo todo coça. Só de pensar na pobreza. Socorro! Pobre não! Vou me matar! Mas você já morreu, criatura! Querinho, por favor, conduza ao pelante. Sim, vossa excelência. Olha aqui, ó. Moedinha do doutor. Vem pegar! Dá pra mim! Vem pegar Me o dá! Seja bem-vinda, polícia. Fique à vontade. Você sabe por que está aqui? Obrigada, ilustríssima. Sim, eu sei, mas eu quero saber. A Emília foi absolvida? Não é possível que aquela preguiçosa vai ser absolvida e eu não. Ora, minha filha, o que acontecerá com a Emília não é da sua conta. Nossa, padre, o senhor não precisa ser tão rude. Eu só não acho justo. Aquela preguiçosa se dá bem e eu não.
Filha, sei bem o que você quer dizer, mas isso não é bom para você. Te torna amarga se comparar com os outros. Mas eu não me comparo, tia Neiva. Eu sempre tive a vida difícil. Todos à minha volta sempre conseguiam as coisas. Felizes. E eu não. Só eu que não. Meu karma foi muito difícil. Eu devo ter tido muitas dívidas. Perdão, minha filha. Sem querer ser rude ou grosseiro. O seu problema é a inveja. Sempre cobiçar a felicidade dos outros. Sem se preocupar com a sua própria. Você reclamava o tempo todo do seu karma. Que felicidade! Eu sofri. E, por ironia, ainda me chamo Felícia. Filha, pensa nas graças que Deus lhe concedeu. Tia, eu vou tentar, mas eu não vou conseguir muita coisa, não. E o seu Eurico? Agora o velho avarento não tem mais nada aqui. Bem feito. Salve Deus, Felícia. Cuidado com seu padrão vibratório. Dispensada, Felícia. Meri, conduz a filha, por favor. Tem nesse benefício? Já. Vamos vir fatura aqui. Já era tempo. Que inferno! Por que me deixar esperando tanto tempo? Mestre Orlando, o que é isso? Calma. Calma! Por que, tia Neiva? Que critérios vocês usaram para colocar os outros antes de mim? Orlando, cuidado com teu padrão vibratório. Mas, bom, agora o padre vai me dizer o que fazer. Ora, vá plantar batata. Filho, mais respeito. Procura se acalmar. Se ele não fosse desencarnado, eu diria que ele está obsediado. Belinho, que observação infeliz e desnecessária. Sim. Ordem, o senhor se acalma ou vai ficar sem avaliar o teu caso. Estou me acalmando. Só não tolero injustiça e que me façam de bobo. Filho, esse é o ponto. A nossa doutrina tem como lema amor, humildade e tolerância. Mas você não está demonstrando nenhum deles. Não ponha tudo a perder. Ele é vagabundo, mal-humorado. Parece que comeu o quiabo mal feito. Neirinho, a tua função é conduzir os apelantes e não julgar nenhum deles. Perdão, vossa reverendíssima. Pelos nossos registros, consta que sempre perdias a paciência por qualquer coisa que lhe desagradasse. Inclusive brigando com os mestres do templo e até com os pacientes. Eu não podia deixar as coisas erradas. Eu não tolero que faça os trabalhos errados. E chamava atenção. Aí o mestre me respondia mal e eu virava um bicho. Eu tentando consertar as coisas e recebia malcriação. Então eu acabava perdendo a paciência. Não estava certo? Por Deus, é óbvio que não. Orlando, meu filho, sempre foste muito zeloso para que as coisas ficassem certas. Mas você esqueceu a piedade e que as pessoas não são perfeitas. A tua ira provocou muitas desavenças e você fez muitos inimigos na sua jornada. E eu não tenho meus bônus? Sim, filho, você tem. Mas vamos ver se eles são suficientes para suplantar a sua ira. Entendeu, meu filho? Padre, eu já posso levar esse criador de casa? Paciência, Orlando. Sou eu que dispenso os apelantes. Orlando, dispensado. Velhinhos, por favor, conduz o apelante e traga a próxima. Sim, benedíssimo. Você vai ter que esperar mais um pouquinho, até a sua caldeira desaquecer. Vamos, que tem mais gente. Ah, senhora Valéria, seja bem-vinda. Obrigada, Padre. Presta atenção. Tia Neiva, que prazer enorme ver a senhora. Ai, que calor. Não sei por que eu me sinto tão acalorada. Senhora, aqui não faz nem frio nem calor. A temperatura é sempre agradável, pela graça de Deus.
O calor que a senhora sente é produto da sua imaginação. Será? Ai, porque me sinto tão febril. Beirinho, me ajude. Veja se eu estou com dor. Eu estou ou não estou com febre? Não, ninfa. Você está muito fria. Fria eu. Você não me conhece. Filha, Salve. Você está aqui para fazer um exame da sua consciência. Estamos aqui para julgá-la. Mas se a filha não se importar, temos mais um caso para tratar. Desculpa, minha mãe. Então vai. Quem não deixa eu? Nós já sabemos. Janeiro, posso mandar entrar próximo testemunho? Permissão dada. Reininho, introduza a testemunha. Perfeitamente. Não. Você não pode ser. Você não mudou nada. É, Valéria. Quanto tempo? O senhor pode nos dizer o seu nome e a sua relação com a senhora Valéria? Sim, padre. O meu nome é Bento e eu fui marido de Valéria. Marido? Não é o que consta nos nossos registros. Quando vocês se casaram? Em que cartório? Em que igreja? Perdão, padre. Nós não fomos casados em papel. Moramos juntos pouco antes de eu desencarnar. Ele era casado. Largou a mulher por causa dela e se jogou pra cima dele. Foi ou não foi? Foi. Meirinho, por favor, deixe as perguntas conosco. Não, Vossa Reverentíssima. Eu deixei esposa, filhos, tudo por causa dessa! Eu me arrependo amargamente. Meu bem, como você pode dizer isso assim, sem consideração? Te dei todo o meu amor. É, Valéria, você deu todo o seu amor, só porque não foi só pra mim. Você está insinuando que eu sou uma bissalina? Valéria, tia. Cuidado com seu cabelo gravado. Pedro não quis dizer isso. Valéria não era metalina, mas assim que eu decidi que ia me divorciar para me casar com ela, a Inconstante me chutou, padre, dizendo que estava apaixonada por outro homem. Mas eu não te traí. Eu só fiquei com ele depois que eu deixei você. Ele também era casado. Não era? Filho, por favor, fique fora disso. Sim, minha mãe. Minha menina, sempre foste generosa e abrigaste muitas pessoas sob seu teto. Os meus olhos testemunharam a sua bondade. Sim, mas ela destruiu muitos lares por causa da luxúria incontrolada. Eu? Não. Eles é que enjoavam das esposas e corriam atrás de mim. Era só a senhora dizer não. Como eu podia? Eu era sozinha no mundo, sem ninguém para cuidar de mim. A filha é generosa. Mas não pensaste nas esposas e nos filhos? Pensar, até que eu pensei. Mas não era problema meu. Eles que se resolvessem. Já vimos o suficiente. Senhora Valéria, dispensada. Bento, o senhor também. Reininhos, conclusos. Seja bem-vindo, Guilherme. Estamos aqui para ajudá-lo. Ficou hoje. Meu preparo aqui. Merendíssimo, o meu outro olho não quis. Mas o meu espírito se detonou para que eu pudesse estar aqui. Vieste testemunhar para o Guilherme, não é isso? Sim, Frei, vim aqui para isso. Mas o Guilherme não parece feliz em mim. Salve Deus! Essa situação é simplesmente absurda. Eu não sei por que eu tenho que passar por isso. Por hierarquia, eu deveria ter sido o primeiro a ser atendido. Pensando melhor, eu nem deveria estar aqui. Salve Deus. Meu filho, a hierarquia deve ser sim respeitada. Não devemos deixar que nossos postos e conquistas nos ceguem pela vaidade. Não podemos querer ser servidos e bajulados
por causa da hierarquia. Estamos todos a serviço de Deus. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mateus, capítulo 23, versículo 12. Palavra do Senhor. Salve Deus! Pois se a hierarquia não é respeitada, então de que vale a hierarquia e as classificações? Filho, as classificações são forças e poderes recebidos do mundo espiritual. Quanto maior a hierarquia, mais o mestre e a limpa deve servir e não ser servido. Aquele que não respeita a hierarquia traz para si uma enorme falta, porque perturba uma ordem divina. Jesus, nosso divino mestre, lavou os pés de seus discípulos em sinal de humildade. Ele veio para servir e não ser servido. Dolores, o que você tem a dizer? Sobre o que, meu pai? Sobre Guilherme e você, minha filha. Nós já sabemos, mas precisamos ouvir a sua opinião, a sua versão dos fatos. Eu trabalhava na casa da família de Guilherme. Eu era uma simples empregada. Eu sabia o meu lugar. No entanto, ele foi se aproximando de mim. E nós estamos olhares sérios e positivos. Falando palavras doces e trazendo daqueles presentes. Uma flor, um bombom, um perfume. Não tem mais Janeira, a senhora sabe, né? Eu nunca havia tido namorado de verdade. De repente, eu só estava grávida pelo homem lindo, rico, e parecia um príncipe. Eu me apaixonei. Eu me rendi àquele amor. E o que tem de mais nisso? Meu amor por você era sincero. Era sincero, mas não ao ponto de você enfrentar as convenções sociais e admitir que eu estou perdendo se apaixonar pela empregada. Com medo da zombaria dos seus amigos, você me abandonou. Mas isso foi antes de eu conhecer a doutrina. Depois eu te procurei, mas você não me deu uma chance. Você dizer que havia mudado não provava nada. Eu tive medo de me decepcionar outra vez. Hoje, eu estou casada com um homem que me faz serviço. E desejo que você também seja feliz. Vocês querem me julgar? Onde que está a humildade, a tolerância e o amor de vocês? Filho, aqui ninguém está te julgando. É a sua consciência que, despertada das ilusões, será teu juiz. O orgulho pode ser a raiz de todos os desejos egoístas que nos cegam. Agora os seus olhos se abriram. Daqui a pouco você voltará para dizer seu veredito. Beirinho, conduza os filhos, por favor. É chegada a hora de cada jaguar aqui neste tribunal dizer a sua sentença conforme a sua própria consciência. Que entrem Joaquim e Elília. Pode entrar. Então, meus filhos, aqui Benedito, vocês chegaram. Eu não sei, tia Neida. Fui um jaguar honesto, mas eu me descuidei. Me bebia só para comer, a ponto do meu corpo físico adoecer. Aqui ainda sinto as consequências do meu descontrole. Filho, os seus cobradores me acusam de suicídio pelo mal que fizeram ao teu corpo. Sim, pai, devo ser um. Me arrependo muito. Então, eu e o Tricone te levaremos para o salão. Por favor, aguarde lá fora. E Elília? Ai, estou tão cansada que nem quero pensar em nada. A filha acha que tem bônus suficientes para seguir comigo? Não, eu trabalhava pouco. Estava sempre cansada e ainda me sinto assim. Mas pouco me importa. Então, a Niva vai descansar lá no umbral. Pode ir. Os próximos, Eurico e Felícia. Então, meus filhos, ao benefício das nossas consciências, sejam honestos consigo mesmo. Nem culpado, nem inocente. Eu trabalhei duro para ter o que tinha. Não quero ver tudo sendo perdido do jeito que vai receber minha fortuna de mão beijada. Eu vou voltar para a terra, ficar com o que é dele. Filho,
Na verdade, nada é nosso. Tudo pertence a Deus. Não importa. Vocês não podem me obrigar. Eu vou fugir e ficar lá embaixo com a minha fortuna. Armando, fique de olho nele. Se ele escapar, poderá ser capturado por espíritos malfeitores. Sim, senhor. Que tristeza. Será que Deus não tem pena da gente? Eu passei a vida inteira sofrendo e agora continuo nesse sofrimento. Onde está a misericórdia divina? Por que só eu que não? Eu invejo vocês, que já evoluíram e não tem que sofrer mais. Nós sofremos, filha. Sofremos muito quando vemos o desequilíbrio e a ignorância de nossos irmãos menos esclarecidos. Que bom, pai! Pelo menos tem gente que se importa. Se Deus quer que eu continue sofrendo, eu vou sofrer, né? É a vontade de Deus. Filha, Deus não quer o sofrimento de ninguém. Ah, então é o meu caso. Entendi. Adeus. Até agora ninguém foi absolvido. Eu quero ser o último e ver que Deus fizer. Como quiser, meu filho. Eu não sou uma má pessoa. Não posso ser acusada de destruir casamentos que já eram ruins e de separar famílias, quando, na verdade, a decisão de deixar suas famílias era dos maridos e não minha. Não é justo eu ser condenada sozinha. Filha, os maridos também serão cobrados pela sua própria consciência, por aqueles que eles abandonaram e por aqueles que simplesmente se uniram. Cada um colherá o que plantou. Eu plantei prazeres, estou colhendo todos. Salve Deus. A carne é fria e degenera. Quem planta prazer espiritual colherá muitos bons. Com licença, vou me sacudar na lama. Pai, estarei lá fora, esperando pelo Deus se perde tudo. Tudo isso é uma tremenda injustiça. O jaguar trabalha na leilãozinha, para depois ser condenado. De que valeu as longas horas de trabalho no tempo? A gente largava a família em casa, ia para a doutrina trabalhar. E agora estamos todos condenados? Filho, não se pode servir a dois senhores. Mateus, capítulo 6, versículo 24. Salve Deus. Sim, filho. O trabalho da doutrina é importante. Atender nossos irmãos pacientes e participar dos trabalhos cabalísticos para o bem maior do planeta é a nossa maior missão. Porém, tudo isso se perde se não tivermos conduta doutrinária. Eu tenho conduta doutrinária. Eu não aguento ver as coisas erradas. Aí eu brigo mesmo. Esse é o problema. A conduta doutrinária não é só zelar por aquilo que é certo, mas mostrar compaixão por aqueles que caem. Se não demonstras amor, de que valem as boas obras? Sim, filho. E cadê a vossa tolerância? Vocês são ingratos. Colocam a gente para trabalhar para vocês e depois nos deixam à própria sorte. Minha consciência é meu guia. Eu sou inocente no meu dia, embora vocês pensem o contrário. Tirem daqui! Me tirem daqui! Salve Deus, tia Neida. Chegou a minha vez. Posso falar? Eu estive lá fora, pensando em tudo que fiz no plano físico, e eu cheguei à conclusão. Muitos erros cometi, mas eu não fui um homem mau. Isso até eu posso testemunhar. Posso ter cedido à vaidade e aos estados que minhas classificações me deram, mas eu não tratei ninguém mal por causa disso. Toda a classificação que consegui foi pelo meu trabalho na doutrina, foi por mérito. Sem dúvidas, meu filho. Foste missionário. Não foste perfeito, mas não abandonaste a tua missão e não te comprazia fazer o mal.
o seu trabalho na lei do auxílio e a sua conduta doutrinária compensaram os seus desacertos. E então, o que diz a sua consciência? O orgulho e a vaidade podem ser a raiz de todo egoísmo e de todos os outros males. Mas eu não sucumbi. Eu lutei contra mim mesmo e trabalhei na lei do auxílio para chegar aqui e dizer: eu fiz o melhor que pude e quero continuar servindo a Deus e ao próximo. Salve Deus. Guilherme, meu filho, a sua consciência te absolveu. Venha comigo, vou te levar para uma casa transitória, onde você poderá continuar a sua missão. Neste tribunal, não há como mentir. Pelo menos um melhor do que nada. Eu, hoje, vamos levar os outros seis, que eles possam se arrepender e sair entregue daquele lamaçal que os espera. Em nome do Pai,